Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Vou fazer alguns comentários aqui sobre os acontecimentos que aconteceram nesse Carnaval de 2019 que acabou de encerrar. O primeiro deles diz respeito a uma carta que a cantora Daniela Mercury mandou ao presidente Jair Bolsonaro defendendo a Lei Rouanet. Primeiro eu quero dizer que a Daniela Mercury e alguns outros artistas em final de carreira e quase que numa descendente se acham o último biscoito do pacote. Acham que são os titulares do direito de fazerem a defesa da cultura nacional e que são os representantes de todo um segmento cultural do país, como se a voz deles fosse a verdade absoluta. Ora, sinceramente, o Brasil é um país multicultural, com uma cultura diversificada, riquíssima. E pelo que se vê do comentário contido na carta da Daniela Mercury, parece que a cultura do Brasil está naufragando. O governo Bolsonaro tem 2 meses e 6 dias, gente. Não é a responsabilidade dele os problemas que eventualmente possam existir no segmento cultural brasileiro. Mas eu quero lembrar a Daniela Mercury e àqueles que estão me assistindo que o Brasil tem uma pluralidade cultural. O próprio Carnaval representa isso. 60 milhões de pessoas foram às ruas se organizando de forma espontânea. Muito pouco de intervenção do Estado na organização do Carnaval. Eu pessoalmente não curto Carnaval, acho que é um desperdício, mas não há como negar que o Carnaval é uma manifestação cultural riquíssima. Se nós não quisermos ficar só no Carnaval, podemos exemplificar em nível de festas com outras festas, como a festa de Parintins, o Círio de Nazaré, as festas de Peão e Boiadeiro, o São João no Brasil inteiro, aqui no Sul, a Oktoberfest, as festas das flores, também os festivais de dança, as festas em torno dos festivais de cinema. A cultura do Brasil é muito rica. Só na última década, por exemplo, novos autores lançaram mais livros no Brasil do que no último século. Nas artes plásticas nós vamos bem, no cinema vamos maravilhosamente bem. Me referi e vou repetir, na dança somos um expoente no mundo inteiro e nas outras modalidades que, ainda que desportivas, guardam uma relação muito íntima com a arte, como por exemplo na ginástica rítmica e na ginástica artística desportiva. A Daniela Mercury faz uma espécie de interpretação de que a Lei Rouanet está sendo massacrada pelo governo Bolsonaro. E diz ela que usou só 1 milhão da Lei Rouanet. Nós sabemos quem que usou a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma renúncia fiscal que deveria ser dirigida para quem está começando, ou não para ser usada por artistas consagrados. 1 milhão de reais, Daniela Mercury, é muito dinheiro. Dá para comprar uma infinidade de bens, para a gente ter um exemplo. Um apartamento de porte bom, nas cidades médias brasileiras, custa em torno de 200 mil reais. 1 milhão dá para comprar 5. Carro popular custa em torno de 30 mil reais. 1 milhão de reais dá para comprar 30 carros populares. Mas esse 1 milhão que a Daniela Mercury se refere não é, ou não são, os muitos milhões que a classe artística brasileira usou na Lei Rouanet. E é por isso que eles defendem o sistema que estava antes, onde era a casa da mãe Joana. Todo mundo podia ir lá e botar a mão no baleiro e não acontecia absolutamente nada. O que o governo Bolsonaro tem compromisso é de mudar isso, e ele vai mudar. Portanto, Daniela Mercury, Caetano Veloso e Companhia Limitada, vocês não têm a palavra final sobre a cultura brasileira. E nós não temos que ficar acreditando naquilo que vocês falam ou pensam. Vocês só têm uma opinião. Nós respeitamos a opinião de vocês, mas elas não são as últimas palavras sobre esse assunto. Um outro tema que me chamou muito a atenção
foi o estardalhaço que a imprensa brasileira fez, sobretudo os veículos do sistema Globo, com relação a um tweet do presidente que repercutiu um gesto obsceno que aconteceu num bloco carnavalesco, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Barbaridade, que estardalhaço. Tem alguns idiotas que acham que nós somos imbecis, que chegam a falar que isso daria até motivação para o impeachment do presidente Bolsonaro. O que é isso, gente? A sociedade brasileira, os que votaram no Bolsonaro, são 57 milhões de pessoas. Mas muitos outros milhões hoje apoiam o governo. Um governo que tem base social sólida, consistente, participativa, vigilante e atuante. Não vai ser a Rede Globo que vai quebrar com esse compromisso que existe entre a sociedade e o governo de fazer mudanças. A Rede Globo é um mal que o Brasil precisa pôr limites. Por que é que a Rede Globo, por exemplo, não dá a mesma repercussão quando ativistas de esquerda vão defecar de frente às igrejas, ou então usar imagens sacras em ações pornográficas? Por que a Rede Globo não faz essa mesma repercussão moralista, indecente, quando crianças são usadas em vídeos com atos de erotização? A Rede Globo tem um compromisso, sim. O compromisso que ela tem é de manter uma linha de editoria em seus veículos que mantém aquele status quo ante, aquela bagunça que era o Brasil. A Rede Globo não tem compromisso com a ética, não tem compromisso com a moralidade pública. O que o presidente Bolsonaro fez, e fez muito certo, foi denunciar alguns exemplos que são exemplos, é verdade, isolados, mas que acontecem no Brasil, e botar isso ao mundo. A Rede Globo é cúmplice da bandalheira social que era o Brasil e que o Brasil não quer mais. A sociedade brasileira, a nação brasileira, não é mais refém do sistema Globo. Não quer mais que a Globo mande nas condutas éticas, morais e comportamentais da nação brasileira. Nós somos um povo de gente decente, de gente ordeira, de gente trabalhadora. Também quer se divertir, também precisa se divertir, mas nós não vamos extrapolar os limites do tolerável. Aqui não tem nenhuma censura ou comportamento com relação à moralidade, a ser casto. Não. Nós só queremos e exigimos respeito, limites. Nós somos uma sociedade que não pode se anarquizar. O que a Rede Globo quer é uma sociedade anarquista, uma sociedade de bandalheiros. E bandalheira não é o lugar do Brasil. O Brasil é muito maior do que qualquer bandalheira daquelas promovidas pela Rede Globo. Eu quero encerrar dizendo que a Rede Globo não deu a mesma repercussão que deu ao tweet do presidente Bolsonaro a dois grandes e importantes fatos. O primeiro deles, a denúncia do envolvimento do ministro Gilmar Mendes com o que há de mais antiético, mais indecente no comportamento de um juiz. Denúncia essa feita pelos procuradores da Lava Jato que pediram a suspeição e o impedimento do ministro. Eu não vi nenhum estardalhaço por parte dos jornalistas e comentaristas da Rede Globo contra esse fato gravíssimo de um ministro do Supremo, que tem um vínculo direto, provado e claramente identificável com um dos operadores da Lava Jato. Por que esse silêncio, Rede Globo? Por que esse silêncio nas suas editorias? E por que a Rede Globo também, ao invés de criticar, enalteceu o que aconteceu numa das escolas de samba de São Paulo, onde um símbolo de um país eminentemente cristão foi enxovalhado em praça pública? Deus é muito maior do que aquele gesto, mas há naquele gesto
onde o demônio escraviza Jesus Cristo, um desrespeito a uma nação que é cristã. E o bom cristão perdoa, mas o bom cristão corrige. Vocês, Rede Globo, têm que voltar para o lugar de vocês, que é um lugar de respeito à nação brasileira, de respeito à nossa cultura, de respeito aos nossos costumes, de respeito à nossa fé. Nós queremos um Brasil digno e ordeiro, e vocês não vão nos faltar. Nós estamos juntos e unidos.